Bom dia. We're very happy to be here with you today. Estamos muito contentes por estar convosco aqui hoje. It's been a pleasure to get to know Pedro. Foi um prazer conhecer o Pedro. One of the things I learned from Pedro when we had coffee one time, Uma das coisas que eu aprendi com o Pedro uma vez que nós tomamos um café juntos, his alarm on his phone went off at 9:38. um dos alarmes que ele tem no telefone quando está desligado é às 9, quando ele liga é às 9h38. It says, "Pray for harvesters." É hora por trabalhadores para a seara. From Matthew 9:38. A partir de Mateus 9:38. So now my phone every day goes off, same time. Agora todos os dias o meu telefone também desperta à mesma hora. And I've been challenging other people to do that too, because it's a very simple way to obey the command to pray for harvesters. Eu tenho desafiado outras pessoas a fazerem isso porque é um mandamento simples de orar por trabalhadores para a seara. And our role as missionaries is I help recruit new missionaries to come. Então, meu papel como missionário é a recrutar novos missionários para virem. But we're also, as we pray for harvesters, we're praying for God to raise up people in Portugal and around Europe also to be spreading the gospel. Everyone should be spreading the gospel. Nós também oramos para que Deus levante aqui na Europa, por toda a Europa, obreiros para espalharem o Evangelho, porque todos nós devemos espalhar o Evangelho. And it's been a real joy. We've been in Portugal for just over 1 year. Então tem sido um privilégio estar em Portugal, já estamos há mais de um ano. And our role is I'm the regional director for our mission. Então o meu papel eu sou o diretor regional da nossa missão. And we work with 8 different countries here in Europe. E trabalhamos com 8 diferentes países aqui na Europa. And our goal is to help start new churches. Nosso objetivo é ajudar a que novas igrejas comecem. And also to help other churches to grow and be strong. E ajudar outras igrejas a crescer e a se fortalecer. So it's a real joy to see what God is doing here. Então é uma alegria ver o que Deus está a fazer aqui. And we look forward to seeing how God continues to work and spread the gospel through you to other people around you. E desejamos muito ver o Senhor continuar a ajudar, a trabalhar através de vocês e fazer a sua obra e espalhar o Evangelho. Okay. Well, before we go any further, I just want to pray and just ask God to bless the time in His Word. Antes de continuar, eu gostaria de orar e pedir que Deus abençoe este nosso tempo com a sua palavra. Dear Heavenly Father, we thank you for your goodness and your grace. Nosso Pai do céu, nós agradecemos pela tua bondade e pela tua graça. We thank you for your word that you've given to us. Agradecemos pela tua palavra que tu nos deste. And we just want to pray that you would use your word to speak to our hearts. Pedimos, orando, que uses a tua palavra para falar aos nossos corações. That you would change us to be more like you. Para que nos mudes para sermos mais como tu. And that more than anything, that you would be glorified and honored through us. E que mais do que tudo, que tu sejas glorificado através de nós. We pray these things in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Pedimos estas coisas no nome de Jesus Cristo. Amém. So one of our roles, or one of the parts that we have as we work with missionaries, is to encourage them. Então, parte do nosso trabalho, nosso papel ao trabalhar com missionários é encorajá-los. So we encourage them to fill up their soul. Encorajamos-los a encherem a sua própria alma. And to daily rest on God's strength. E diariamente possam descansar na força que vem de Deus. And so today I just want to share with you our foundational message. Então hoje eu quero partilhar convosco a nossa mensagem, que é como uma mensagem de alicerce, de fundamento. And this is what we share with our missionaries, but it applies to all Christians.
Isto já foi partilhado para os missionários, mas isto aplica-se a todos os crentes. So, as Christians, whether we're missionaries or pastors or we're working in a job or wherever we are, Então, como cristãos, sendo nós pastores, missionários ou trabalhando onde quer que estejamos a trabalhar, there's one thing that is always true. há uma coisa que é sempre verdade. Jesus said, "Apart from me, you can do nothing." In Jesus John. disse: fora de mim, sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. That means nada, nothing, Significa nothing. not even a tiny bit. Nem uma coisinha sequer. So, what does that mean? Então, o que é que isso quer dizer? Does that mean we can't produce any work apart from him? Será que isso significa que nós não podemos realizar nenhum trabalho fora dele, longe dele? Well, it is true that we can't even breathe without God's help. É verdade que nós nem sequer conseguimos respirar sem a ajuda de Deus. So we can't produce any work without God's help. Por isso nós não conseguimos produzir nenhum tipo de trabalho sem a ajuda de Deus. But in this verse in John 15, it's talking about something more here. Mas neste versículo, em João 15:5, está a falar sobre algo mais aqui. He's talking about our spiritual work that we accomplish. Está a falar sobre o trabalho espiritual que nós conseguimos alcançar. We can't grow any spiritual fruit without God's help. Nós não conseguimos produzir nenhum tipo de fruto espiritual sem a ajuda de Deus. So without God's life and his energy going through us, nothing happens. Sem a vida de Deus, sem a ajuda de Deus, sem a sua energia a passar através de nós, nada acontece. And this doesn't just apply to people who are in ministry. Isto não se aplica apenas a pessoas que estão no ministério. In Ephesians, the Apostle Paul says that pastors are supposed to equip the saints for the work of ministry. Em Efésios, Paulo diz lá que os pastores devem equipar os santos para a obra do ministério. Efésios 4:12. Com vistas, portanto, ele concedeu alguns para pastores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. So what this means for you is Pedro's not supposed to do all the work. Então, o que significa para vocês é que o Pedro não deve fazer todo o trabalho. His number one job, the pastor's number one job, is to equip everybody to do the work of ministry. O trabalho prioritário dele deve ser equipar todos para a obra do ministério, para o ministério. Now, I don't know what it's like in Portugal, but in America, churches like to hire someone to do all the work. Eu não sei como é em Portugal, mas na América é como contratar alguém para fazer todo o trabalho. But Paul wants to remind us that we're all called to do the work. Every one of us has our own area that God has called us to minister to. Mas Paulo lembra-nos que não é assim na igreja. Todos foram chamados para trabalhar e cada um tem uma área específica na qual deve estar envolvido no trabalho. I know people that you don't know. You know people that I don't know. Eu conheço pessoas que vocês não conhecem, vocês conhecem pessoas que eu não conheço. And those are the people that God's called us to reach with the gospel. E essas são as pessoas que Deus quer que nós alcancemos com o evangelho. If as a Christian, we're called to connect with those around us to reach them with the gospel. Como cristãos, nós somos chamados a nos relacionarmos a ligarmos a essas pessoas para podermos estabelecer esse tipo de relacionamento e essa ligação. So my heart is that every one of us would become more effective in how we reach other people with the gospel. O que eu trago no meu coração é esse desejo de que cada pessoa seja cada vez mais efetiva e eficaz a alcançar outros com o evangelho. Whether we're at work or at home
or just at the store, Quer nós sejamos no trabalho, ou em casa, ou no supermercado, numa loja, our life is supposed to shine for Christ. a nossa vida, supostamente ela deve brilhar para Cristo. I want each of us to serve God in a way that we bear or we produce or grow much fruit. E nós devemos crescer e desenvolvermos para que a nossa vida produza cada vez mais fruto. So the title of the message today is conductors, like electricity conductors. I'm not sure what the word is. Conductors of God's power. Então a mensagem de hoje, o título da mensagem é como fio condutor do poder de Deus. So just an illustration to show this. Então, como uma ilustração para mostrar isto, So this is what conducts or electricity or power. isto é um dos instrumentos que conduz a energia. It has three parts. Então tem três partes. First part is the power source of where the electricity comes in. Então a primeira parte é essa fonte de onde vem a eletricidade. The second part is the conductor where the power goes through the cord. Então a segunda parte é o fio condutor, é por onde passa a energia. And then the third part is the output. E a terceira parte é a saída. This is where we get our power from God, or like A partir daqui é onde nós retiramos a energia, o poder. this part, the middle, is the conductor. Are we allowing God's power to pass through us? Então essa primeira parte representa Deus, de onde vem a energia, e a segunda parte, o fio condutor, é de que forma nós estamos a permitir que Deus passe o seu poder através de nós. Or do we have sin in our life that's blocking or stopping God's power from flowing through us? Ou será que nós temos algum tipo de pecado na nossa vida que impede que o poder de Deus passe através de nós? And then the third part is how we connect to other people. E essa terceira parte, então, é a forma como nós nos ligamos, nos conectamos com outras pessoas. And that's where we allow God to change other people through us. E é a forma como nós permitimos que Deus transforme outras vidas através de nós. And so today, we're just going to look at one part. Então hoje nós só vamos olhar para uma parte. We're going to look at the connection. Nós vamos olhar para essa parte da ligação. What connects us to God's power? O que é que nos liga ao poder de Deus? If you have your Bibles, you can turn to Isaiah. Se vocês têm as vossas Bíblias aí, abram em Isaías, Chapter 40, capítulo 40, verse 28 through 31. do versículo 28 até ao 31. Isaías 40, de 28 até 31. I'll just let you read it then. Isaías 40, começando no versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. The main thing we want to remember from this is the part from verse 31. A parte que nós queremos lembrar e destacar é o que está no versículo 31. They who wait for the Lord shall renew their strength. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. But the question is, what does that mean to wait on the Lord? A pergunta é, o que é que significa isso, esperar no Senhor? One simple way to remember it is being still.
Uma forma simples de entender é ficar quieto. It means to stop our work, our labor. Parar o nosso trabalho, o nosso labor. There's a couple other verses that I'll read that Pedro can. Alguns outros versículos que nós vamos ler, por exemplo, Salmo 46, versículo 10. You can hold your place though in Isaiah. Podem segurar a Bíblia aí em Isaías 40, mas vamos ao Salmo 46, vamos ler o versículo 10. So, okay. So, to be still and know that I am God. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. And then Isaiah 30:15. Isaías capítulo 30, o versículo 15. Isaías 30, 15. Isaiah. Isaías 30, 15. It says, in quietness and in trust shall be your strength. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. I don't know what it's called here in Portuguese, but when you have in English, when you have devotions or your time reading the Bible, another word is called quiet time. Eu não sei aqui em Portugal, mas em inglês, quando se fala daquele tempo devocional pela manhã, em inglês é hora quieta, ficar quieto, hora tranquila. But many times when we have our quiet time, our heart doesn't take time to be quiet, does it? Mas muitas vezes, quando chega a hora de ter, algumas pessoas aqui dizem hora silenciosa, nós não ficamos nada em silêncio, nem nada quietos. We need to leave enough time to be still and to let our heart be quiet before God. Nós precisamos de separar um tempo significativo para conseguir ficar quieto, silencioso, o suficiente. And not to be thinking about the next thing we need to do. E não ficar a pensar na próxima tarefa que nós temos que fazer. It's easy to try to find our strength in activity. É fácil nós procurarmos a nossa energia na atividade And being busy all the time. e estar ocupado o tempo todo. But that's not where strength is found. Mas não é aí que a força é encontrada. Strength is found in being still and waiting on the Lord. A força é encontrada em ficar quieto e esperar no Senhor. And for us to be still, we need to be still in body, in mind, and in heart. Para nós conseguirmos ficar quietos, nós precisamos aquietar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração. And I know that this is an act of faith. E eu sei que isso é um ato de fé. When we have a lot of things to do, Quando nós temos muita coisa para fazer, what do we want to do? o que é que normalmente nós queremos fazer? We want to do something. Nós queremos fazer alguma coisa. But God says, be still. Mas Deus diz, aquieta-te. I remember one time when I had a big problem that we were working on. Eu lembro uma altura que tinha um grande problema, eu estava a trabalhar nessa questão. And I wanted to try to do lots of things to fix it. E eu estava a fazer muita coisa para tentar resolver isso. But God reminded me, right now, you need to take time to be still. Agora, mas Deus lembrou-me, tu agora precisas de tempo para ficar quieto. To pray and be reminded of how big God is. Para orar e seres lembrado de quão grande Deus é. And that was a step of faith, to stop and pray. Isso foi um passo de fé, parar e orar. But after I did that, I was reminded of how big God was.
Mas depois de ter feito isso, eu fui lembrado de quão grande Deus é. And the problem was still there, E o problema continuava lá, but I had changed. mas eu mudei. My heart had changed. O meu coração mudou. And I wasn't worried about the problem anymore. E eu já não estava ansioso por causa do problema mais. Because I had taken what I was trying to carry Porque eu levei aquilo que eu estava a tentar carregar and turned it over to God. e levei para o Senhor. And He was carrying it now. E agora Ele estava a levar aquilo. We see this example from the life of Jesus many times. Nós vemos este exemplo na vida de Jesus muitas vezes. Jesus would often go away to the wilderness to pray. Jesus várias vezes foi para o deserto, onde ele podia orar. He was drawing his strength from God. Ele estava a tirar energia do Pai, de Deus. So that's the first thing we see from Isaiah, Então esta é a primeira coisa que nós vemos a partir de Isaías, is to be still. é aquietar-se. The second thing we see from Isaiah 40:28 A segunda coisa que nós vemos em Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, this is where we're drawing our strength from, being still. The second thing is worship. então a primeira coisa nós tiramos a nossa energia de ficar quietos e a segunda é de adorar, adoração. You can just read 28. You can 28. Isaiah. Yeah. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Yeah. How often do we stop to just be with God? Quantas vezes nós paramos para estar com Deus? To just sit and be amazed or in awe of God. Apenas para sentar, admirar, apreciar, ficar espantado, admirado com Deus. When we do that, we're showing by our actions that we love God more than working for God. Quando nós fazemos isso, nós mostramos que amamos mais Deus do que amamos trabalhar para Ele. It's saying, God, you are my treasure. É dizer a Deus, Senhor, Deus, Tu és o meu tesouro. In the book of Luke, chapter 10, No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, we're going to come back to Isaiah, but Luke 10:38 through 42. em Lucas 10, do versículo 38 até ao 42, nós depois vamos voltar para Isaías 40, mas em Lucas 10, a partir do versículo 38, It shows a very common mistake that we make when we try to serve God. este texto mostra um erro comum que nós cometemos quando tentamos servir a Deus. You can go ahead and read those verses. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. So what was Mary doing? Então, o que é que Maria estava a fazer? She was sitting at the Lord's feet. Ela estava sentada aos pés do Senhor. She was not doing lots of things. Ela não estava a fazer muitas coisas. She wasn't serving God. Ela não estava a servir Deus.
What she was doing was listening to Jesus' teaching. O que ela estava a fazer era a ouvir os ensinamentos de Jesus. What about Martha? What was she doing? E Marta, o que é que ela estava a fazer? Martha was very busy. Marta estava muito ocupada. It says she was distracted. O texto diz que ela estava com que distraída. So when we are distracted, it takes our focus from where it should be and it moves it somewhere else. Distração, quando estamos distraídos, significa que nós tiramos o foco de onde deveria estar e colocamos o foco em algum lugar que não deveria estar. Do you remember Peter when he was walking on the water? Lembram de Pedro quando ele estava a andar na água? When his eyes were on Jesus, he was okay. Quando os olhos dele estavam em Jesus, ele estava bem. When his eyes went off of Jesus, his focus went off of Jesus, he sank. Quando os seus olhos se voltaram, quando tirou os olhos de Jesus, o foco de Jesus, ele afundou. He was distracted. Ele distraiu-se. You know, we can be distracted by problems like Peter, Nós podemos ficar distraídos por causa de problemas, como Pedro, but we can also be distracted by serving. mas também nos podemos distrair com atos de serviço. It's when our focus goes off the Lord and onto what we're doing. É quando tiramos o nosso foco do Senhor e colocamos naquilo que estamos a fazer. So Jesus was not saying that serving is wrong. Jesus não está aqui a dizer que servir é errado. The Bible tells us that we are supposed to serve God. A Bíblia diz claramente que é suposto que nós sirvamos a Deus. But what was wrong with Martha was her focus. Mas o que estava errado com Marta era o seu foco. Martha's focus was on the service, not the Lord. O foco de Marta estava no serviço e não no Senhor. In other words, she was more concerned about what she was doing than who she was serving. Então, em outras palavras, ela estava mais focada e preocupada com o que ela estava a fazer do que a quem ela estava a servir. It's easy to make that same mistake, isn't it? É muito fácil cometer este erro, não é? We want to serve God. Nós queremos servir a Deus, We want to bring him glory. nós queremos dar-lhe glória And so we do things. e por isso nós fazemos coisas. And it's not wrong to do things, E não é errado fazer coisas, but worship comes before service. mas adorar vem antes de servir. God alone satisfies our soul. Só Deus e somente Ele satisfaz a nossa alma. And when our soul is satisfied, it finds the strength to serve. E quando a nossa alma está satisfeita, ela encontra força para servir. It's like if you take a cup. É como se segurasse Glass. num copo. We're filled up with joy as we spend time with God. Nós somos preenchidos com alegria quando passamos tempo com Deus. And then it spills over, it overflows. E depois isso transborda. And so our service for God is an overflow. E assim o nosso serviço para Deus é como que um transbordar. If you don't fill it up, what do you have? Se não encher, o que é que tem? An empty cup. Um copo vazio. And that's all we have to give people. E é tudo o que nós temos para dar às pessoas. Or if we take this extension cord, if we're not plugged in, E se pegarmos essa extensão, mas se nós não a ligarmos à tomada, does anything come out? será que alguma coisa sai daqui? Nada. There's nothing to give. Não há nada para dar. Many times we understand this in our head, Muitas vezes nós entendemos isto no nosso pensamento, na nossa cabeça, but we don't let it change our heart. mas não permitimos que isso mude o nosso coração.
In our mind, we understand that God is bigger than everything. Na mente nós entendemos que Deus é maior do que qualquer outra coisa. But we don't be still for long enough to let it truly change us. Mas nós não nos aquietamos o suficiente para permitir que isso nos transforme. Many times we lose our amazement at who God is. Muitas vezes nós perdemos o nosso assombro, o nosso espanto com quem Deus é. And that's just a question that we can ask ourselves. Have we lost our amazement at who God is? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós próprios. Será que perdemos esse espanto acerca de quem Deus é? One of the reasons why worship is the first step to service is this. Uma das razões pelas quais a adoração vem antes do serviço é esta. In order for us to call other people to worship God, Para conseguirmos convocar outras pessoas a adorarem Deus, we must first be worshipers of God. primeiro nós temos que ser adoradores de Deus. Our hearts must worship Him above everything else. Os nossos corações devem adorá-lo acima de todas as outras coisas. Otherwise, we're going to be calling other people to worship something that our hearts aren't even worshiping. Se for assim, se não for desta forma, o que vamos estar a fazer é chamar pessoas para adorar alguém que nós não estamos a adorar. So the question there is, are we taking time to worship? Então a pergunta é, estamos nós a tirar tempo para adorar? Okay, the third part of this from Isaiah 40 is verse 29, our weakness. Então a terceira parte é no versículo 29, referindo-se à nossa fraqueza. You can read verse 29. Versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. When we are weak, He is strong. Quando somos fracos, Ele é forte. God uses trials and problems Deus usa provações e problemas to show His strength. para mostrar a sua força. When you think about the Israelites in the Old Testament, Quando se pensa nos israelitas lá no Velho Testamento, when they fought battles, quando eles lutavam as suas guerras, as suas batalhas, how many of them were they the stronger army? Or, how many battles did Israel fight that they were supposed to win? quantas batalhas das quais eles lutaram realmente era suposto eles ganharem? Nada. Nenhuma. If they were strong enough, Se eles fossem fortes o suficiente, God said, no, Deus dizia, não. you're too big. Vocês estão grandes demais. I'll make you smaller Eu vou vos tornar menores, pequenos, so then you will know that it's my power. para que vocês percebam que é o meu poder. You remember Gideon? Lembram-se de Gideão? Many times our life is like Gideon. Muitas vezes a nossa vida é como Gideão. God will allow problems to come into our life Deus vai permitir que problemas cheguem à nossa vida, so that there's no way we can win. de maneira que nós não consigamos aguentar. We can see, we have big problems. Nós estamos com grandes problemas. Other people can see big problems. As outras pessoas também podem ver, ele está com grandes problemas. And then we will depend fully on God. E então nós dependeremos totalmente em Deus. We won't trust in our strength at all. Nós não confiaremos na nossa força de maneira nenhuma. And then what happens as a result? E então o que é que acontece como resultado disso? God gets all the glory. Deus recebe toda a glória.
An example of that, like I said, was from Gideon in Judges 7:2. O exemplo de Gideão está lá então em Juízes, no capítulo 7, versículo 2. Juízes 7, 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia gloriar-se contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. So God keeps shrinking us down so that he gets all the glory. Deus continua a fazer-nos encolher para que Ele receba toda a glória. And this is why the Apostle Paul could rejoice in problems and trials. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer que ele se alegra nos problemas e nas provações. It's because all the credit or the praise would go to God, not Paul. Porque é assim que todo o louvor, toda a adoração vai para Deus e não para Paulo. 2 Corinthians 12, 9 through 10. Isso está em 2 aos Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios 12, versículos 9 e 10. 2 aos Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. God loves to show his strength, his power, Deus gosta de mostrar o seu poder, a sua força, by reminding us of our weakness. lembrando-nos das nossas fraquezas. We just saw the example of Gideon. And then if you remember the story of Joshua, Acabamos de ver o exemplo de Gideão, mas também lembramos da história de Josué, and Daniel, when he was put into the lion's den, Daniel, quando foi colocado na cova dos leões, Joseph, José, the kings of Israel were told to cut the hamstring the horses. os reis que foram orientados a cortar os tendões dos cavalos, So they wouldn't trust in the power of the horses. para que não God. confiassem na força que vem do cavalo. Paul was given many trials in prison. Paulo passou por várias provações, por prisão. So the path to strength is through weakness, Então o caminho para a força é por meio da fraqueza. because this path shows God's power, Porque este caminho mostra o poder de Deus, not ours. não o nosso. So weakness has been one of God's number one tools through history. Então a fraqueza foi uma das ferramentas preferidas de Deus ao longo da história. It's not comfortable, Não é confortável, but I don't think he's going to change soon. mas eu não creio que isto vá mudar cedo. This is a challenge to me and to you. Este é um desafio para mim e para ti. God's number one goal O principal objetivo de Deus is to glorify his name. é glorificar o seu nome. So when God allows weakness, trials, problems, Então, quando Deus permite fraqueza, provações, problemas, let's remember and encourage each other that God is at work. vamos lembrar uns aos outros, vamos nos encorajar uns aos outros que Deus está a trabalhar. Problems affect my comfort. Os problemas afetam o meu conforto, I don't like them, eu não gosto deles, but problems don't change God's plan. mas os problemas não mudam os planos de Deus. They affect our comfort,
not God's plan. Afetam o nosso conforto, mas não os planos de Deus. All right, the last part that we'll look at from Isaiah Então, a última parte que nós vamos ler em Isaías 40, it talks about faith. a verdade fala acerca de fé. And prayer is not talked about, but it's understood in the term waiting. A expressão oração não aparece claramente aqui, mas na palavra esperar. Those who wait on the Lord. Aqueles que esperam no Senhor. Another example of this is from Psalm 40. Um outro exemplo é no Salmo 40, logo no versículo 1, Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. We ask for God's help. Nós pedimos a ajuda de Deus. And we wait patiently on Him to answer. E esperamos pacientemente por Ele, pela sua resposta. We keep asking and waiting until God responds. Nós continuamos a pedir e esperando que Deus responda. When we stop our labor, Quando nós paramos o nosso trabalho, what we're showing by our actions is that we trust in God's strength. aquilo que nós mostramos com as nossas ações é que confiamos na força de Deus. We're not trusting in our power. Nós não estamos a confiar no nosso poder. We're saying, God, I need your strength. Nós estamos a dizer a Deus, Deus, eu preciso da tua força. God doesn't need my help. Deus não precisa da minha ajuda. He doesn't need any of our help. Ele não precisa da ajuda de nenhum de nós. We're the ones that need His help. Somos nós que precisamos da ajuda dele. This Acts 17, 24 and 25. Em Atos 17, versículos 24 e 25. Vamos ler Atos 17, versículos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. It's God's strength alone that we need, and He works through us. É apenas da força de Deus que nós precisamos. Essa força que trabalha através de nós. Okay. So what we saw through this passage in Isaiah Então, à medida que nós olhamos para esta passagem em Isaías, first was to be still. primeira coisa é ficar quieto. Second, take time to worship God. Segunda coisa, separa tempo para adorar Deus. Third was to be reminded of our weakness. Terceira, sermos lembrados das nossas fraquezas. And fourth, we come to faith when we say, I'm weak, but you are strong. E em quarto lugar, por fim, nós somos fortalecidos, nós vivemos e expressamos fé quando dizemos a Deus, nós somos fracos, tu és forte. I want to close with a promise Eu quero terminar com uma promessa. from Isaiah 30, verse 18. Isaías capítulo 30, versículo 18. Isaías 30, versículo 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. The Lord is waiting to be gracious to those who wait on Him.
O Senhor espera, Ele está à espera de poder ser gracioso para aqueles que esperam nele. Another way of saying that Uma outra forma de dizer isto is that there's power, there's electricity in the wall waiting, é dizer que há energia elétrica na parede à espera, but we have to be connected. mas nós temos que estar ligados. And if we're not taking time to connect, E se nós não tiramos tempo, separamos tempo para estar ligados, when we try to reach other people, we have no power. se nós quando tentarmos alcançar outras pessoas, nós não temos poder. There'll be nothing to give them, Não haverá nada para lhes dar, because all we have to give is God. porque tudo que nós temos que lhes dar é Deus. So I would just encourage you to make sure you take time Por isso eu quero vos encorajar a tenham a certeza, certifiquem-se que tiram tempo to connect to God, para se ligarem a Deus, to have your cup filled up para terem o vosso copo cheio, so that you'll overflow and spill over to others. para que possam transbordar para outros. Let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Pai que estás nos céus, we thank you for your awesome power. nós agradecemos pelo teu poder maravilhoso. And we thank you that you fill us with your strength as we wait on you. Nós agradecemos-te porque tu nos enches com a tua força quando esperamos em ti. But Lord, I pray that you will just help us to still our hearts, Senhor, eu peço que tu nos ajudes a fazer aquietar os nossos corações. it's easy for us to always be rushing. É tão fácil nós andarmos com pressa, But I pray that you will help us to remember to put you first in our life. eu peço que nos ajudes a lembrar de te colocar a ti em primeiro lugar na nossa vida. And as we do that, I pray that you would receive all the glory. E à medida que fazemos isso, eu oro pedindo que tu recebas toda a glória. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.